aproveitar para falar de Maracanã logo, porque aí vem esse antagonismo. Não, seria um dos tópicos aqui que a gente separou, então já engrena. Então vamos lá. Se era uma das coisas que você queria falar, uma outra coisa que eu queria desmistificar é a nossa relação com o Maracanã hoje. Ela é fundamental para o nosso programa de sócio-futebol. Eu queria só que você começasse falando, presidente, porque já que você vai abordar o tempo, que fala assim, o Fluminense deve ao Flamengo alguma coisa pelo Maracanã, eu queria que você também esclarecesse isso para a torcida de uma maneira em geral. Na verdade, existe uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico, composta por Flamengo e Fluminense. Então, Fluminense, mesmo quando tem os seus prejuízos, enfim, financeiros, ele não fica devendo ao Flamengo, ele fica devendo à sociedade, à SPE, tá? Nesse momento, nós não devemos nada, nós conseguimos, nos últimos meses, quitar a dívida que já tinha do passado e pagamos em dia a SPE com as receitas que nós tivemos do estádio, tá? Então, nesse momento, está tudo 0-0, está kit, tá? Mas sempre que a gente fica com alguma coisa em aberto, a gente não deve diretamente ao Flamengo, a gente deve à sociedade, à SPE, tá? O Maracanã ele é fundamental para o nosso programa de sócio-futebol. Eu queria muito que o torcedor entendesse, eu também já expliquei isso algumas vezes, mas não me canso de explicar nunca nada ao nosso torcedor, porque nem sempre todos estão vendo quando eu estou falando. Então, certamente, hoje tem muita gente que não viu essa minha explicação e está vendo agora. O Maracanã hoje não nos dá prejuízo, e eu vou explicar o porquê. O documento que é divulgado é o documento do dia da operação do jogo, chama-se borderô. Tá? Outros clubes, por exemplo, tiram várias rubricas dos seus borderôs para dizer que os borderôs são superavitários. Nós, Fluminense, no nosso clube, a gente coloca todas as rubricas do dia da operação do jogo. Entretanto, tem uma rubrica que não entra na operação do jogo, ok? Que é justamente o sócio-torcedor. Não entra porque legalmente ele não tem que entrar. Foi uma venda antecipada. Então, o torcedor que compra, paga o mês do sócio-futebol e vai ao jogo, ele entra no borderô como um percentual muito pequeno. A regra da legislação determina que a gente coloque, para não dizer que ele entrou de graça, porque ele realmente não entrou de graça, é colocado apenas uma fatia do que ele paga. Então, como eu tenho hoje 25 mil sócios torcedores ativos, toda vez, e já está embutido o preço do ingresso, se num jogo com 15 mil pessoas só vão 4 mil pessoas que são torcedores, são sócios torcedores, eu tenho que computar nas minhas finanças que as outras 21 mil pessoas pagaram por aquele jogo, ou por um pedaço daquele jogo, né? Então, o sócio full, que a gente chama, o que tem direito a todos os ingressos, ele é sempre computado como se ele tivesse ido ao jogo. Aonde eu deixei de ganhar quando ele não vai ao jogo? E por isso que eu clamo que todos os sócios torcedores possam ir a todos os nossos jogos. A gente deixa de ganhar no alimentos e bebidas, que é uma das rubricas do borderô, a gente deixa de ganhar na camisa que é comprada, ou no copo que compra, enfim. Mas o preço do festa, enfim, que é feita na arquibancada, né? Isso, não, lógico, deixo de ganhar financeiramente, deixo de ganhar a voz de mais de 15 mil pessoas empurrando o meu clube. E por que é fundamental o Maracanã? Porque hoje tem um estádio onde cabem em torno de 70 mil pessoas, né? Então, você vê, os programas de sócio-futebol do Grêmio e do Inter são bem desenvolvidos porque eles têm um estádio para comportar a quantidade de sócios-torcedores que ele tem. Aliás, eles ultrapassaram a quantidade do estádio, o que é muito bacana, porque você tem que fazer a sua escolha, e se você, não sei se você sabe disso, mas no programa deles, você tem um call center que liga perguntando se você quer ir ao jogo, se você não quer, você autoriza o seu ingresso a ser vendido para um terceiro torcedor que não é sócio, né? A gente ainda não tem esse sistema, a gente tem menos sócios que a capacidade do nosso estádio. Mas imagina se a gente tivesse um estádio para 10 ou 15 mil pessoas, a gente não teria como desenvolver o plano de forma exponencial. Então, repito, quando olharem um borderô, a operação do dia do jogo deu prejuízo. Entretanto, a gente tem os sócios torcedores que fazem com que nessa conta o Maracanã hoje seja muito vantajoso para nós. Então, eu queria muito usar esse momento aqui, essa live,
para desmistificar que o Maracanã vem nos dando prejuízo em 2019. Nos últimos 6 meses, não nos deu prejuízo. Óbvio que não nos deu um lucro gigantesco, porque nós tivemos uma média de público baixa. E aí é normal que a gente não tenha um lucro absurdo. Vou te dar um exemplo. Se a gente tiver uma média de 35 a 40 mil torcedores por jogo, que para uma torcida do tamanho do Fluminense é uma média excelente, porque nós temos uma torcida com mais de 5 milhões de torcedores. Então, assim, se a gente tiver mais de 35, 40 mil torcedores de média por jogo, nós vamos passar a ter lucro, inclusive, no dia da operação, ou seja, na operação do jogo. Então, eu não sou irresponsável a ponto de defender um número que eu não tenha visto. Ou seja, a minha equipe me mostrou os números, eu estudo esses números semana a semana, toda vez que a gente joga, a gente estuda esses números. E vou dizer mais a você, a gente só teve prejuízo no momento que a gente abaixa demais o preço do ingresso. Tá? E por que isso? Porque a gente desvaloriza o sócio-torcedor. Ou seja, quando a gente faz uma promoção jogando o preço do ingresso comum lá para baixo, o sócio-torcedor, por óbvio, se sente prejudicado, porque ele já pagou o ingresso lá na frente, pelo preço mensal do pacote, né? E, acredite você ou não, o crescimento de público, de média de público, para a relação proporcional, né? Redução drástica do preço do ingresso para o aumento de público, ela é ínfima, tá? São números que a gente tem, e eu vou te comprovar isso em 2019. Talvez um dos ingressos, no momento que a gente praticou o ingresso com preço mais elevado, foi no jogo contra o Corinthians. A gente teve mais de 55 mil torcedores no Maracanã. Você vai se recordar na Copa Sul-Americana. Tá? E por quê? Porque era um jogo com atração, ou seja, era um jogo onde a gente decidiu uma classificação numa competição internacional. Então, repito, o time tendo resultado no campo, o time jogando futebol, vencendo partidas, e a torcida se engajando, pode ter certeza que o Maracanã é um enorme instrumento para que a gente aumente o nosso programa de sócio-futebol.